solução. Meu tangedor, cadê meu tangedor, gente? Eu gosto de ministrar a palavra com tangedor, é mal de músico isso. E eu também tenho medo de ficar sozinho, então eu vou ficar mais perto de vocês, tudo bem assim? Deus colocou uma palavra no meu coração para agora e eu gostaria de compartilhar com vocês, mas antes quero saudar todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Também quero trazer um abraço da minha família, da minha casa, da minha igreja, do meu povo. Eu acho que tem aí um slide. Deixa eu apresentar minha família para vocês. Olha só, pode dar um clique para mim, por favor. Onde que está o meu slide? Aqui, ótimo. Olha só que família linda, gente. A minha esposa, ore por ela, essa guerreira está comigo há 25 anos. O mais velho, que é o João Vitor, um menino de Deus, está morando nos Estados Unidos também, terceira geração de chamado para o ministério. Meu pai pastor, eu pastor, agora o Senhor chamou o João Vitor e a rapinha do Tacho, que é o Mateus. Então quando a gente sai todo mundo junto, eles acham que ele é meu neto, filho do mais velho, mas não é meu filho também. Alguns perguntam, é do segundo casamento? Eu falei, não, eu só conheci uma mulher na vida, desde os 15 anos de idade que eu sou apaixonado por ela. Então é o Mateuzinho de 4 anos. Então essa é a minha família abençoada. Olha só, a nossa igreja Batista Central de Paulínia começou na nossa casa num projeto de discipulado e o Senhor vem abençoando a nossa vida desde então. Uma igreja de 36 anos de idade, começou aí nessa garagem. Depois dessa casa, a gente foi para o nosso primeiro salão alugado. Olha só que belezinha. Esse salão, me lembro que o banheiro a gente tinha que entrar de ré para conseguir sair depois, era muito pequenininho. E eu lembro que meu pai punha geralmente 8, 10 cadeiras. Ele sempre imaginava quantas pessoas iam ter no culto, e ele colocava um número de cadeiras exatas e já deixava com alguém combinar. Se chegar alguém, você põe mais uma, põe. Então ele dizia assim, gente, está cheio. Sempre estava cheio, porque ele colocava o número de cadeiras das pessoas que estavam presentes. Então estava aí tudo embrionário e o Senhor nos abençoou de uma forma muito especial. Daí nós ganhamos uma capela. Olha aí, nosso primeiro templo, ali na Maria das Dores, Leal de Queiroz, bem no centro da cidade. E eu me lembro como se fosse hoje, quando vinha muita gente, meu pai projetou que as paredes abrissem dos lados, então parecia uma nave espacial de madeira no centro da cidade. E alguns pastores da região falavam assim, pastor João fica construindo favelinha. Ele disse, mas o que eu tenho só dá para comprar madeirite. E assim o Senhor foi nos abençoando. Construímos o primeiro templo, dá uma olhada aí, o nosso pessoal, e esse templo foi se enchendo cada vez mais. Deus nos deu a bênção de batizarmos muita gente, acho que por volta de 2.600 pessoas. Aí fomos para o shopping da cidade. O vendaval levou o telhado da igreja, aliás, do auditório, que a igreja está firme. E assim foi um tempo assim de, e agora, como vai ser, não é? Então o Senhor nos levou para os estúdios da cidade. Então a gente já passou por tudo, viu, gente? De estúdio, shopping. E aí, nesse estúdio a gente permaneceu por um tempo. Depois fomos para uma outra tenda que não tem foto aí, até que fomos para essa fábrica. Então, o que eu quero mostrar com essas fotos é que, independente de onde a igreja se reúne, se é numa garagem, se é numa casa, num quarto, numa sala, numa fábrica, num shopping, num estúdio, numa tenda, tanto faz. O que importa é que nós nos reunimos como igreja do Senhor Jesus. O nosso primeiro pequeno grupo foi esse aí, dá uma olhadinha. Chegou uma hora que não cabia mais gente. Então eu já cheguei a colocar 72 pessoas dentro dessa sala. Aí ó, volta uma e vai uma. Só para vocês terem uma ideia, ó, a sala é vista pelos 2 ângulos. E não dá para ver na foto, mas a gente teve que colocar colchões pelo corredor da nossa casa, porque não cabia mais gente, as pessoas iam sentando pelos colchões. Por que tanta gente? Porque o Senhor foi salvando vidas, uma atrás da outra, e esses novos convertidos começaram a levar outros novos convertidos. Então esse pequeno grupo já se multiplicou 16 vezes, e
Deus tem nos abençoado de uma forma muito especial. Aí nessa foto, do lado desse rapaz de vermelho, está o maior assaltante a carro forte do Brasil, que se converteu aí. E esse doido levava a gente a rodo. Hoje ele tem um pequeno grupo dele, Jucimar, o pastor Esli é mentor dele, discipulador dele. E quando eu olho essa foto, eu fico imaginando, bendita a hora que eu abri a minha casa para esse povo abençoado. Deus é bom o tempo todo. A gente não faz as coisas sozinho, então temos uma equipe aí de pastores animados. Ali no meio estou eu. Se você pegar na ponta ali, ó, pastor Esli, está ali na ponta da esquerda. O segundo é o meu pai que começou a igreja, está com 72 anos, organizando agora a 5ª igreja já, lá no meio da roça. Aí a mãe me ligou ontem e disse assim: eu não vou conseguir ir no final de semana na igreja porque eu estou com as cadeiras ruins. Tirei a minha coluna do lugar de tanto soco que deu no buraco da roça. Mas com 70 anos, a minha mãe, com 72 anos, meu pai, eles estão ali na roça começando uma nova igreja, plantando uma nova igreja. Começou no EQI, depois EQD, depois PGM e depois multiplicação de PGM. Hoje nós temos por volta de 60 pessoas ali com 2 anos. Essa igreja nasceu na pandemia, quando tudo estava parado, aquela igreja estava começando. Do lado o pastor Edmar, que cuida da educação religiosa. Do outro o pastor Ronaldo, que cuida dos adolescentes. Depois do meu outro lado o pastor Gabriel, que é pastor de jovens, o Robson, que é pastor de adultos, o pastor Rodrigo, que é pastor de adoração e gestor, e o Denis, que é pastor de ensino. Essa aí é a minha equipe. Deus tem abençoado muito, porque rodando por esse estado de São Paulo, a gente constata que tem muitas igrejas sem pastor, e Deus nos deu o privilégio de nós termos 9 pastores no colegiado, mais 2 pastores no campo, mais um pastor que acabou de chegar. Então Deus é bom o tempo todo. É Ele quem levanta o obreiro, é Ele quem faz a obra, e por isso meu coração se alegra, porque eu só posso estar aqui porque Ele está fazendo algo sobrenatural no nosso meio. Não tem a ver comigo, tem a ver com Ele. É Ele quem chama, é Ele quem capacita. E eu louvo a Deus por poder partilhar isso com vocês. Aliás, covardia que vocês fizeram hoje, trazer o pastor Irlando para falar antes de mim, depois esse monte de testemunho aqui, eu vou falar o que agora? Depois de tanta coisa boa que a gente vai falar. Eu poderia dizer assim: eu concordo, Deus abençoe, vamos para a próxima etapa. Mas essa semana lá no meu quarto, me preparando, o Senhor me deu uma palavra, e eu quero compartilhar essa palavra com você. Eu louvo a Deus pela vida da Tânia, da Vânia, louvo a Deus pela vida da Vânia, que em meio a tantas adversidades está firme aí. E eu louvo a Deus por poder participar com vocês hoje desse encontro, o segundo encontro da história, né? E eu quero falar sobre um tema que tem alcançado o meu coração de uma forma muito profunda. Eu vou confessar para você que quando eu recebi o tema e o texto, eu fiquei meio apreensivo, porque eu fiquei pensando: meu Deus, mas um tema como esse, um texto como esse, discipulado no meio do caminho, o que eu vou falar? E quando eu recebi o programa, eu fiquei feliz, porque eu percebi que tinha gente muito melhor que eu que iria falar depois de mim, que iria esmiuçar o tema nas oficinas. Então Deus falou assim também, claro que não foi com essas palavras: não chove no molhado. Você vai falar de discipulado para começar. As oficinas vão ministrar o tema, e no final você vai falar da noiva. Então à noite eu vou falar da noiva, agora eu quero falar sobre o tema: faça do discipulado o seu legado. Porque quando a gente entende essa questão de discipulado, a gente percebe que o discipulado ele eterniza. Mesmo que você parta com o Senhor, ou mesmo que você vá embora do lugar onde você mora, ou da igreja onde você serve, você fica lá naquele lugar por meio de seus discípulos. É tão verdade que foi assim com Jesus, não foi? Jesus, ele morre, Jesus, ele ressuscita, ele se acende, e ele deixa a sua igreja, a sua
Ele deixa os seus discípulos para ministrarem no lugar dele. Então, quando nós formamos discípulos e discípulos do Senhor, ainda que o Senhor nos chame para uma outra tarefa, para um outro lugar, nós ali continuamos ministrando por meio do nosso ensino na vida de outros. Então, quem faz discípulo jamais terá a voz calada. Eu estava há pouco conversando ali no café com a irmã, me ajuda? Carmen, mas você não é chamada de Carmen? Carminha. Vem aqui, Carminha, rapidinho. Carminha, deixa eu contar uma história que eu não sabia. Olha aí. Deixa eu contar uma história. Cancela o almoço lá, gente. Deixa eu contar uma história de jejum, sempre melhor. Carminha, eu estava lá do lado da Carminha agora há pouco, no café, e ela conta a história dali, eu conto a história daqui. Você sabe que a gente, nós dois, pelo jeito, somos forte grandes, somos contadores de história. E eu vim de lá, e ela vem de cá, e pai, a hora que eu percebo o pai dela, saudoso pai dela, pastor João Batista, foi quem pregou na ordenação, na consagração do meu pai. O pai dela investiu na vida do meu pai. O pai dela foi um dos discipuladores do meu pai. Então, se eu estou aqui hoje ministrando para vocês, se eu hoje tenho a oportunidade de ser um coordenador de discipulado, de mentoria do estado de São Paulo, foi porque o pai dela investiu na vida do meu pai, o meu pai investiu na minha, e eu posso investir na vida de outros hoje. Então, esse encontro não é um reencontro. Esse encontro é abençoador para mim. E aí eu mostrei a foto dela, do meu pai com o pai dela, juntos, em 1984. Eu louvo a Deus pela sua vida, e isso mostra que tudo aquilo que seu pai fez, continua vivo. E você deve ter um monte de tataraneto, bisneto por aí espalhado fora, não é? Lá no céu a gente vai conhecer todo mundo, não é? Uma festa linda que, por meio do seu pai, do meu pai, muitas pessoas foram ganhas para Jesus. E nós estamos firmes aqui, porque muitos filhos não valorizam isso. E o Senhor tem nos dado a graça de a gente dar continuidade a isso. Então nós estamos aqui, com a próxima geração, continuando a obra. Deus abençoe, em nome de Jesus. Mas conta-se uma história que um casal recém-casado tinha um sonho, desde a época do namoro, de ter filhos. E aliás, esse era um sonho que eu tinha também. Eu falei para minha esposa, eu queria ter pelo menos 10, porque eu sou filho único. Meus 5 irmãos morreram, então eu fiquei filho único. Para sermos sinceros, fiquei filho único. Então, como tudo na nossa vida, né, irmã? Tem os traumas, né, do passado, a gente tem que transformar o trauma em coisa boa. Então, quando você achar agora, em vez de ser filho único, ou de ter um filho só, quero ter 10. E assim como o casal da história que eu vou contar, a minha esposa, quando nós nos casamos, descobriu que ela era estéril, não podia ter filhos. E Deus fez um milagre no ventre da minha esposa, e com 6 anos de casado veio João Vitor. E a médica disse assim: você nunca mais vai poder ter outro filho. E com 14 anos depois veio o Mateus. E aí minha esposa teve que fazer uma cirurgia, tirou alguns órgãos, e eu disse para ela: ei, vamos crescer, mas eu não tenho mais nada. Eu falei: para quem já não tinha nada, o senhor pode fazer algo. E eu brinco com ela: vamos adotar uns meninos. E esse casal, o sonho deles era ter filhos. E eles fizeram um tratamento por 8 anos. E depois de 8 anos de tratamento, descobriram um especialista que ia resolver a vida deles. Pagaram uma fortuna. Vocês sabem que esse tipo de tratamento não é barato. Gastaram o que tinha e o que não tinha. E depois de 8 anos de muito sacrifício, ela engravidou. Depois dela ter engravidado, foram 9 meses de cama, uma gestação difícil. E então os amigos se reuniram, as amigas se reuniram.
e fizeram aquele chá de bebê, que é a coisa mais linda, chá de fralda, chá de qualquer coisa, mas fizeram aquela festa, prepararam o quarto, arrumaram o berço, enfeitaram o quarto, todo bonito. Por quê? O bebê estava com fome, para alegrar a família, alegrar o lar. E aquele bebê chegou na casa e fez a alegria da casa. Um mês depois, aquela mãe disse assim para o marido: olha, meu bem, eu estou muito esgotado. Foram 8 anos de espera, tratamento, 9 meses na cama de gravidez. Eu preciso de umas férias. Aí o marido disse: pois bem, vamos tirar uma férias de um mês. Então eles, tão cuidadosos, foram lá, prepararam tudo, colocaram na mesa de jantar da sala, colocaram as fraldas, colocaram os brinquedinhos, colocaram remédios, roupas limpas, tudo que o bebê iria precisar. Se ajoelharam, oraram para aquele bebê e disseram assim: olha, Senhor, nós vamos viajar agora, cuide do nosso bebê. Fecharam a porta e foram embora. Um mês depois eles voltaram, o bebê estava morto em cima da mesa. A essa altura do campeonato, você já percebeu que é uma história e não uma história, uma parábola. Eles olharam para aquele bebê em cima da mesa e se indignaram, não é possível. A gente deu tudo que aquele bebê precisava. Deixamos a fralda do lado, deixamos roupa limpa do lado, deixamos a mamadeira de leite, deixamos brinquedinho, deixamos tudo. Quanto tempo, quanto investimento até que esse bebê nascesse. E agora esse bebê me faz esse papelão. O que eu quero dizer com isso é que, se a gente olhar para essa história, a gente precisa ser muito inteligente para saber que o problema não estava no bebê, o problema estava nos pais. E, pasme você, é isso que a igreja de Jesus tem feito ao longo dos séculos. Nós temos gerado filhos, e dá trabalho gerar. Tem filho que demora muito tempo para ser gerado. A gente investe, a gente vai na casa, a gente apresenta evangelho, não é assim? A gente faz de tudo. E na hora de discipular, na hora de cuidar do crescimento desse bebê, a gente acha que a gente já cumpriu o papel. E a gente fica bravo com o novo convertido. Como é que pode? Tudo que eu fiz por ele, agora abandona o evangelho. Mas é claro, se ele é novo convertido, deixa eu falar uma coisa importante para você: ele não sabe se alimentar sozinho, ele não sabe ir ao banheiro sozinho, ele não sabe nem trocar as fraldas dele. Tudo que ele vai fazer na vida cristã, ele precisa que você ensine, até que ele chegue a uma maturidade. Então, o que tem acontecido com o evangelho no mundo, e em 1930, especialmente em 1933 para cá, começou a haver um despertamento para o discipulado. E se você estudar a história dos navegantes, você vai ver sobre isso. E houve um despertamento na nossa denominação. Nós batistas começamos a observar que nós nos tornamos, ou as nossas igrejas se tornaram em maternidades onde os filhos são abandonados e onde eles são alimentados apenas do púlpito, mas o que se alimenta no púlpito não é o suficiente para que aquele bebê chegue à maturidade. Ele precisa de cuidados diários, constantes. E a responsabilidade não é dele, é nossa. E por isso já durar algumas gerações, nós também aprendemos a culpar aquele que abandona o evangelho, porque também não nos foi ensinado, porque também não fomos discipulados. Então nós temos duas opções: culparmos as gerações anteriores, que nos trancos e barrancos deram sua vida para o evangelho chegar até agora e simplesmente passaram para frente aquilo que eles aprenderam, ou se nós julgamos saber o que é certo, mudarmos a partir de agora, não criarmos algo novo, mas voltarmos aos princípios neotestamentários do discipulado: andar junto, estar junto, cuidar de gente,
Para isso, Mateus capítulo 9, por favor. Por gentileza, Mateus capítulo 9. A partir do verso 35, é um clássico das Escrituras. Mateus 9, 35 em diante diz assim: E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Ou seja, ele ensinava, ele pregava, ele curava, e vendo as multidões, teve o que, gente? Grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os trabalhadores. E aqui ele fala o que para os discípulos? Rogai. Olha aqui o primeiro princípio, a oração: rogai, pois ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Sabe qual é a visão geral desse texto, se a gente fosse trocar miúdos? Não faltavam religiosos na época de Jesus, não faltavam sinagogas na época de Jesus, não faltava templo, mas estava faltando gente para servir a palavra. É como se, imagine só que você tem um restaurante renomado, um restaurante chique, tudo lindo, lá na cozinha a melhor das comidas, preparada pelo chefe. O que acontece num restaurante que tem uma boa comida, um bom produto, que tem uma boa cadeira, uma boa mesa, que tem um dos melhores pratos que pode ser servido, se não tiver garçom? O que acontece? A comida fica onde? Lá na cozinha. Quando Jesus fala com seus discípulos, a ideia do original que ele quer passar é: olha, nós precisamos de mais garçons, nós precisamos de mais homens e mulheres que sirvam a palavra, que ensinem a palavra, porque eles estavam fazendo o quê? Ensinando, pregando e curando. Logo, o que ele precisava? De pessoas que continuassem ensinando, pregando e curando, trazendo alívio para a alma, trazendo alívio para o corpo, trazendo alívio para o espírito. Por isso, se você esquecer tudo que eu falar a partir de agora, mas entender que nós precisamos continuar o ministério de Jesus, resgatando vidas, cuidando de vidas, que a essência, que a palavra, que a comida, que o alimento já está pronto, a gente simplesmente expõe. A comida que vocês estão comendo, desde a hora que nós chegamos aqui, não fui eu que preparei, ninguém preparou, quem preparou foi o Senhor. A gente só está servindo. Eu preparei o quê? Eu fui estudar aquilo que já estava preparado. Eu fui estudar aquilo que já estava escrito. A comida está preparada. E tem cada filé mignon na Bíblia que alimenta as pessoas. Então, para a gente entender um pouquinho mais sobre discipulado, eu quero considerar aqui o primeiro conselho para você que quer ser um discipulador. Em primeiro lugar, anote aí: ensine o seu discípulo ou a sua discípula a estudar a Bíblia, a estudar as Escrituras. O discipulado, ele não acaba quando a pessoa entrega a vida para Jesus, ele praticamente começa quando a pessoa entrega a vida para Jesus, porque eles não têm habilidade, conhecimento da palavra. Para eles a Bíblia é apenas um livro, e um livro inexplorável, e para muitos um livro difícil de se ler, de se entender, que para ler e entender precisa do Espírito Santo, precisa de ajuda, precisa de alguém que mostre o caminho. E aí você começa a acompanhar aquela pessoa, e isso é muito importante, tanto no RD, quanto no pequeno grupo, quanto na escola bíblica discipuladora.
Você começa a ensinar aquele novo discípulo, aquela nova discípula, que em primeiro lugar, a palavra de Deus gera vida. Então todas as vezes que ele pensar em algo que lembra de morte, ele vai se lembrar de Tiago capítulo 1, verso 18. E ele nos gerou pela palavra da verdade. Nós fomos gerados, nós tivemos vida por meio da palavra. Nós vamos ensinar que a palavra gera fé em nós. A fé vem pelo quê? Ouvir. Ouvir o quê? A palavra. Logo, o discipulado não é um encontro social apenas, também não é. Mas se tem algo que não pode faltar no discipulado, as Escrituras, a Bíblia, nós precisamos resgatar isso. Nós vamos ensinar para ele que a palavra gera esperança. Quantas vezes a gente está lá desesperado, a gente vai meditar nas Escrituras, e então o nosso coração começa a se alegrar. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Nós vamos ensinar para ele que a palavra também produz mudança. Muito bem dito agora pelo pastor Irlando Pereira de Azevedo. Olha o que Deus fez com Pedro. Aquele Pedro que havia negado, que agora é chamado de novo ao colegiado de Jesus, agora recebe a incumbência de pregar o seu primeiro sermão. E quando ele prega o seu primeiro sermão, quando ele expõe as Escrituras, quando ele diz arrependei-vos, o que acontece? Cerca de 3.000 almas entregam a vida para Jesus. Não tem salvação, não tem arrependimento se não tiver Bíblia. É quando a gente trava uma briga com Satanás, e para quem não crê nisso, um dia você vai estar de boa com ele, você vai ver que ele existe. É a palavra que afugenta o diabo. O que Jesus fez quando foi levado ao deserto? Ele diz o quê? Está escrito, está escrito, está escrito. Ele falou, eu acho. Está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. Aí ficou difícil para nós, porque para a gente começar a discipular, a gente começa dando aquilo que a gente tem, mas a gente não pode continuar a vida inteira dando só aquilo. Isso mostra que o discipulador também tem que crescer, porque as dúvidas do discípulo vão crescer a cada dia, e você vai ter que saber mais coisas do que você sabia anteriormente. Nós vamos ter que ensinar também que a palavra ela cura as feridas. É no acompanhamento, é no aconselhamento bíblico que a gente não fala eu acho, a gente fala o quê? A Bíblia diz. Olha o que a Bíblia fala sobre criar filho. Olha o que a Bíblia fala sobre o seu casamento. E nós poderíamos ficar falando um bom tempo sobre isso. Mas para fechar esse primeiro ponto, presta atenção. Quando você começa a caminhar com um novo convertido, você precisa entender que você vai ter que ensinar para ele a certeza da salvação, separação do mundo, relacionamento, Bíblia, oração, finanças, comunhão, testemunho, idolatria, tomar cuidado com a língua. Tudo isso precisa ser ensinado. Mas sabe o que nós temos hoje? Muitas vezes uma noiva doente, porque nós abrimos mão desse princípio. Nós vamos exortar em amor com a palavra, ensinar com a palavra. Segundo, ensine o seu discípulo a orar. Nós não temos que ensinar a orar. Nem Jesus ensinou os discípulos. Eu achei interessante o testemunho de uma das mulheres aqui. Eu não sei o nome dela, mas ela estava aqui. Achei interessante. Ela disse assim: olha, eu lia a Bíblia, olha, eu orava, mas não era com esse ardor, não era com esse fervor. E eu vou dizer a vocês, eu já disse isso em outra oportunidade, já disse isso em outros cultos, já disse isso em outras lives. Às vezes nós vamos ter que ensinar a orar, não o novo crente, mas o pastor velho. Eu mesmo estou aprendendo. A gente não tem noção do poder da oração. A gente não tem noção do que a oração é capaz de fazer. A gente não tem noção do que se
move no mundo espiritual quando o povo de Deus ora, quando o povo de Deus se une para orar. Eu me lembro quando o pastor Flávio Lúcio chegou para mim e disse assim, depois de um mês falando na cabeça dele, e depois de 3 anos orando a Deus pedindo um discipulador, ele disse assim: pastor, por favor, seja o meu discipulador. Ele disse assim: eu tenho 2 exigências. Eu quero que você tenha uma vida de oração e uma vida de discipulado. Se você tiver essas 2 coisas, você vai ter o resto. Porque para você, se você orar, Deus te dá o caminho. Para você discipular, você tem que ter testemunho de vida. Então o resto vem no combo. Sabe quando você compra um lanche do McDonald's, 2 hambúrgueres, alface, aquele molho especial, cebola pizza, um pão de gergelim, aí vem a Coca-Cola e batata frita. Então quer dizer, o resto vem depois. Foca na vida de oração e foca na vida discipular, que o resto vem depois. E aí a gente começa a caminhar e a gente percebe que a oração, ela é muito mais do que falar com Deus. A oração, ela pode ser um grito, um clamor, um diálogo, um desabafo. Como que a gente faz um ministério sem oração? Como que a gente vive sem oração? E eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. Eu tenho tido algumas experiências ultimamente que eu nunca tive nos últimos 40 anos da minha vida. Eu fiz 45, eu sei que eu estou meio quebrado, eu sei que parece que tem mais, mas eu fiz 36 anos de batismo. Faz tempo. E quantas vezes eu achava que esse negócio era conversa. Deus falasse assim para mim: vai lá e fala isso aqui para tal pessoa. Vai lá e abraça aquela pessoa. E sabe, no começo eu perguntava: mas por quê? Agora eu não pergunto mais, não, já me rende. É para abraçar, não abraço. A pessoa que ele pediu para fazer isso deve entender o que está acontecendo, por mais que eu não entenda. Vai lá naquela padaria. O meu negócio é padaria, eu tenho muito padaria. Vai lá naquela padaria. Vai lá falar daquela pessoa. Então, para você conseguir fazer isso, sem que seja algo do seu coração, e o coração do homem é enganoso, tem que ter uma vida de oração, tem que ter uma vida de vigilância. E eu vou te falar, eu criticava pessoas que eram assim. Eu criticava quem que aquela pessoa acha que é, acha que Deus está falando com ela para falar alguma coisa com alguém, para abraçar alguém. Hoje eu vivo essa experiência. Meu filho, há 3 semanas atrás, me ligou chorando, tremendo na chamada de vídeos: pai, o avivamento começou a chegar aqui também na minha faculdade. Ele falou: pai, e Deus tem me usado para ministrar na vida de pessoas que eu nunca vi na minha vida. Um menino de 19 anos. Por quê? Pai, todos os dias, 5 horas da manhã, eu tenho tido um tempo especial com Deus, e o Senhor tem me falado como Ele vai me usar naquele dia, como Ele quer me usar naquele dia, e isso eu estou atrelando o meu devocional, aquilo que o Senhor fala comigo na palavra, e então Ele me mostra aquela palavra para quem é também. Então isso não é para ancião, isso é para criança, para adolescente, para jovem, para adulto, para ancião, para homem, para mulher, para todos nós. Nós precisamos ensinar aos nossos discípulos os elementos da oração. A maioria não sabe. Chega na presença de Deus sem entender a importância da confissão, sem entender a importância da adoração. Gente, vamos combinar que tem hora que o negócio está tão bom que a gente não sai da adoração. Acontece isso com vocês? Você fica ali adorando, 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 e você até esquece que tem algum pedido. E você não adora por aquilo que Ele faz, você adora por aquilo que Ele é. E depois sim, vem o terceiro estágio, você louva por aquilo que Ele faz. Domingo passado nós tivemos uma experiência. Eu subi, pode ir colocando os próximos, eu já falei dos outros aqui, querido. A oração é isso, aí, tá bom. É isso. Domingo passado, à noite, eu não era para estar nem na igreja, eu era para estar na Bahia.
E houve uma visitação do Espírito Santo de Deus lá na igreja assim. Numa hora que era a hora que ninguém esperava que podia ter. No momento do ofertório. Você já viu uma visitação do Espírito Santo de Deus na hora do ofertório? Porque como é que a gente faz o ofertório na nossa igreja? Enquanto a gente canta o hino, você pode trazer. Que isso? Enquanto canta o hino, você pode trazer. Peraí, ofertório é qualquer coisa lá. Igreja tem banco para você vir depositar. É momento de adoração. É momento de louvar Deus pelo que fez. E Deus me deu uma palavra ali. Não era eu que ia pregar, mas que domingo teve 2 pregações. E naquele momento eu comecei a cantar um hino e dizia aquilo que era, aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. E eu não sei o que aconteceu. Foi uma mistura de ofertório, de dinheiro, de abraço, de entrega, de arrependimento, de gente puxando, de gente chorando. E eu não sei explicar até agora o que aconteceu, mas eu sei que eu quero de novo. E o pastor tem esse negócio. Olha, domingo precisa ter esse trem de novo, porque ele quer ser demais, ele quer ser demais. O pastor ora pelo avivamento deles na igreja dele. É isso aí. Mas antes tem que ter confissão. Antes tem que ter adoração. Antes tem que ter louvor. E sabe o que tem também? Ensinar para o discípulo que quando você ora, existe uma batalha espiritual que está sendo travada entre o mundo das trevas e entre os anjos do Senhor. Oração também é petição. Eu não peço para outra pessoa, eu peço para Ele. É Ele quem cuida de mim. E ela termina com gratidão. Agradeça a Deus por tudo que Ele tem feito. Nós também precisamos ensinar os princípios da oração. Você tem que orar para Deus. Você tem que orar em nome de Jesus. Você tem que orar com perseverança. Você tem que orar com fé. E para tudo isso tem texto, até que Ele entenda. Você tem que orar com espírito de perdão, de quebrantamento. Você tem que orar para que a vontade de Deus se cumpra, a vontade de Deus prevaleça. Você tem que orar sem esse estigma de egoísmo, pedindo só para você. Nós precisamos também ensinar os nossos discípulos como devemos orar. E como? 5 coisas. Continuamente. O que significa? Sem desistir. Meu pai e a minha avó orou pela conversão do meu avô 40 anos. Sabe o que aconteceu comigo? Minha avó faleceu dia 29 de janeiro. E no funeral da minha avó estava aqui. Eu escutei uma voz que disse assim: agora sim que acabou a família. Eu venho orando pelos meus primos e pelos meus tios há muitos anos. Eu tenho uma lista de oração que hoje passa de 90 nomes por conversão, e mais os primeiros da lista são os meus filhos. E eu venho orando, intercedendo por eles. Quando a minha avó morreu, porque até então precisa pegar o leite da mamãe, precisa pegar a fralda da mamãe, precisa levar a coisa da mamãe. Era aquela coisa, todo mundo sabe, quem cuida de idoso sabe como é que é. Tem escala para tudo, às vezes tem briga, às vezes, certo? Não está gravando essa coisa. Irmão, você apaga isso aí. A minha indignação com a minha família de sangue era tão grande que eu não usava meu sobrenome. Eu escrevia Esdras S. Martins, porque eu não conseguia falar Soranzo. Hoje eu faço questão de colocar em todos os posts Esdras Soranzo, e eu sou Soranzo. Teve um propósito de Deus para me colocar nessa família, não foi à toa. E se Ele me colocou nessa família, se a família até então não teve a capacidade de se unir por si só, eu não estou lá à toa. Eu posso ser o elo para a minha família. E lá no funeral, quando foi lançada essa palavra de maldição, eu disse assim: opa, catei meus primos, saí do funeral, fomos todos para fora. E disse assim: nós não vamos aceitar essa palavra.
A nossa família não acabou, a nossa família começou agora. E reuni meus primos. E marcamos um café. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Era para estar lá na Bahia sábado, não é? Sabe o que aconteceu sábado de manhã? Quando era para estar lá na sua igreja pregando? Tivemos uma primeira reunião de primos. Todos os primos nossos juntos. Eu tive a oportunidade de orar. E uma delas disse: amanhã, dia 12, eu vou me batizar dia 12. Depois de anos clamando, anos de oração. Então nós temos que ensinar os nossos discípulos a não desistir. Pode ir para a próxima tela, tá um pouquinho para lá. Isso, dá um clique. Aí. E já foi também esse, vai para o próximo. Muito bem. Então, continuadamente, confiantemente, quer dizer, não duvide que ele faz milagre. Obedientemente, quer dizer, ore, não desista, seja obediente, humildemente, porque o Senhor rejeita soberbos, mas concede graça aos humildes. E conjuntamente, aí é o que vocês fazem, ora juntos, ore juntos, que o Senhor faz milagres. Terceiro lugar, ensine o seu discípulo a testemunhar. É outra coisa que ele não sabe. Ele não sabe como é que é a Bíblia, ele ainda não sabe como é que ora, e ele não sabe como é que testemunha. Ele nem sabe o que é testemunho. Vocês ouviram a irmã dizendo aqui, ó? Eu estava participando de uma coisa que eu nem sabia, eu estava sendo discipulado e não sabia. E quando você ensina ele, dá o testemunho de vida dele, e então ele começa a ministrar na vida de outros. Ele começa a dizer: olha, Deus me deu um novo coração, Deus me deu uma nova mente, Deus me deu um novo nome, um novo linguajar, um novo desejo. Tudo que era do velho homem, agora ele não existe mais. Sabe o que dói? Eu olho para o vestido aqui, veja a hora que eu estou encarando esse vestido. Pensa uma coisa grande. Eu olho para esse vestido, gente, eu acho que eu não tenho paciência de fazer 2 cores dessa aqui, imagina 3.000. Eu olho para esse vestido e me dói o coração, porque muitas vezes as nossas vestes não estão brancas. Nós precisamos ensinar os nossos discípulos recém-nascidos que eles precisam abandonar a vida. O que ele falava, ele não fala mais. O que ele gostava, ele não gosta mais. O que ele fazia, ele não faz mais. E aos poucos o Senhor vai limpando. Volta lá no começo do sermão. A gente acha que a partir do momento que a gente gera uma pessoa, a mudança é instantânea. Leva tempo. Oh, gente, eu não sou ex-nada. Eu nunca fui para o mundo. E com 45 anos criado dentro da igreja, eu estou lutando com a mudança até hoje. Ou será que é só eu? Será que sou eu? Sou tão pecador assim? Imagine quem veio do mundo com as práticas do mundo. Então nós precisamos ter paciência e ajudar esse discípulo a ter um novo testemunho de vida. Em quarto lugar, e isso aqui é importante, porque quando a gente começa a discipular alguém, é muito comum nós criarmos uma dependência desse alguém por nós, nesse André. Então, em quarto lugar, ensine o seu discípulo a lidar com os seus problemas. Os problemas, tem coisa que a gente vai poder ajudar, tem coisa que a gente vai poder fazer junto, mas tem coisa que você vai ensinar ele a resolver. Você vai ensinar um caminho para ele. Quer ver? Olha o que diz lá em 2 Timóteo capítulo 3, verso 12. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão o quê? Perseguidos. Então a gente tem que ensinar, porque hoje tem um evangelho mamão com açúcar que você, mas vem para Jesus, você vai ver, sua vida vai prosperar, você vai ver, você vai ter dinheiro, você vai ver, sua família vai ser uma bênção. Não que isso não é uma verdade, mas está faltando contar a outra metade. Você pode ser perseguido, você pode ter problema. E o grande problema é que a gente fica fazendo, a gente viaja muito, às vezes espiritualiza tudo ou materializa tudo. Quer ver uma coisa? Meu Deus, meu filho está doente, o que será que eu fiz? Você não fez nada. Seu filho é um ser humano, deixa eu colocar uma coisa, seu filho vai morrer um dia ou outro.
A gente às vezes pega um negócio, sabe? E para de ficar falando de diabo, tudo ó, diabo. O Senhor está conosco. E não tem nada que para essa hora. Ponto. Agora, acontecem coisas ruins para o justo e para o injusto. O ímpio fica desempregado, o crente fica desempregado. O ímpio adoece, o crente adoece. O ímpio ganha dinheiro, o crente ganha dinheiro. O ímpio vai comprar, o crente vai comprar. Gente, então não pira na latinha. Qual que é a diferença nossa então? É que quando a gente passa por um problema, a gente não está sozinho. O Espírito de Deus está conosco. Agora, por pregar o Evangelho, somos perseguidos. Então, o problema todo mundo tem. Agora, perseguido, aí é diferente. A perseguição é para a noiva. A noiva sempre foi perseguida em todo o tempo. Mas, como diz aquela canção, o Coliseu não foi capaz de acabar com a igreja. Nero não foi capaz de acabar com a igreja. E ninguém vai ser capaz de acabar com a igreja. Agora, vá comigo em 2 Coríntios capítulo 11. Olha que belezinha. Minha família é de Minas. Olha para você ver que belezinha. 2 Coríntios capítulo 11, verso 23. Você precisa abrir. Olha o que diz Paulo dizendo. Pensa no homem que trabalhou a favor da igreja. Trabalhei muito mais. Fui encarcerado muitas vezes. Fui açoitado mais severamente, exposto à morte várias vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite, um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigo nos rios, perigo de assaltantes, perigo dos compatriotas, perigo dos gentios, perigo da cidade, perigo do deserto, perigo do mar, perigo dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes eu fiquei sem dormir, passei fome e sede e muitas vezes fiquei em jejum, suportei o frio, a nudez. Além disso, enfrento diariamente a pressão interior, a saber, a minha preocupação com todos o que? As igrejas. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Eu passei um monte de coisa, mas se tem uma coisa que me tira o sono, é a preocupação com a noiva, é a preocupação com a igreja. Se tem uma coisa que não sai da minha mente, as igrejas que eu saí plantando, eu amo a igreja de Jesus. Não tem problema ter trabalhado tanto, não tem problema ter sido encarcerado, não tem problema ter sido açoitado, não tem problema ter sido passado por naufrágio, não tem problema as fúrias que eu passei do mar, não tem problema tudo que eu passei. Se tem uma coisa hoje que arde no meu coração, que me traz preocupação, é a igreja de Jesus. Nós temos que ensinar o nosso discípulo, que isso é noivo, é enfrentar perseguição, lutas, e nós não podemos desistir. Não é um mar de rosas. Sabe, posso dizer uma coisa? Vale todo o sofrimento. Eu me lembro que no funeral do meu irmão, meu pai estava atrás do caixão pregando, e ele até esqueceu que o meu irmão estava ali, e no final ele fez um apelo, e quando ele fez um apelo, muitas pessoas entregaram a vida para Jesus. Sabe qual foram os primeiros membros da nossa igreja que começou na minha casa? As pessoas que nasceram no dia da morte do meu irmão. Poderia ter se revoltado contra isso. Nesse meio tempo, minha mãe fez 28 cirurgias. 28 cirurgias. E uma mulher de 70 anos, que acabou de sair do câncer, com 28 cirurgias, está lá plantando uma igreja no meio da roça. Sabe por quê? Porque nós sabemos que a nossa missão aqui na terra é fazer com que a noiva cresça cada dia para o encontro do noivo. É saber que não tem outra missão melhor do que fazer discípulo, do que cuidar de gente. Em quinto e último lugar, ensine o seu discípulo a estabelecer alvos. Sabe por quê? Porque vai crescendo.
Ele era uma criança. Ele não sabia se limpar sozinho, fazia as caquinhas dele. Pensa no cristão e pensa na criança. Sabe o que o cristão novo faz? Caquinha. Vive fazendo caquinha. Tem que ir lá ajudar ele a limpar. Você não chega para uma criança recém-nascida, que caquinha você fez? Você vira aí. Você limpa. Você cuida. Você faz mamar. Só que vai crescendo. Vai crescendo. Vai crescendo. Aí chega a fase da juventude. E eu sei bem, porque eu tenho um gatinho e um com a juventude. As duas faixas etárias. E aí você ensina ele a olhar e estabelecer alvos. Você é capaz disso. Você fecha na aqui. Vai, você pode. Você consegue. E assim tem sido. Eu olho, eu falo isso olhando do meu filho João, de 19 anos. Agora é com ele. Lá no aeroporto. Lá no aeroporto, ele passou a catraca, eu chamei ele de volta. E eu falei assim: filho, a partir de agora é com você. O pai te ensinou, o pai te ajudou, o pai fez tudo que podia, mas saiba de uma coisa: se você precisar de alguma coisa, o pai está aqui. O discipulado não é diferente. Quando um discípulo alcança uma maturidade, ele já começa a gerar outros discípulos. E aí, tudo que você ensinou para ele, para ela, ensinou a orar, ensinou a ler a palavra, ensinou a testemunhar, ensinou a lidar com os seus desafios, com os seus problemas. Aí ele já começa a estabelecer algo, passar isso tudo para frente. Na hora que você menos espera, você olha o seu discípulo pregando, você olha o seu discípulo testemunhando, você olha o seu discípulo evangelizando. Irmãos, tem duas datas na minha igreja que mais me inspiram, que é o dia do aniversário da igreja e o dia do musical. Sabe por quê? Porque eu boto todo mundo lá na frente. Agora, no aniversário da igreja, eu pus lá, botei umas 400 pessoas lá no palco, que é o povo que trabalha, no discipulado. Aí eu começo a olhar para eles e vejo um era mais quebrado que o outro. Um era bandido, outro era assaltante, o outro estava embriagado, o outro batia na mulher, o outro... Cada um tudo curvo de rio. Por isso, na nossa igreja, nós temos um lema: a Igreja Batista Central de Paulínia, lugar de restauração. Não chega nem uma ovelhinha cheirosa, arrebentado. Mas a hora que você olha eles produzindo frutos, é como a mãe que gerou o filho e não se lembra mais da dor de parto. É como a mãe que põe os netos no colo e até esqueceu as noites sem dormir no hospital. Agora assim, a gente não se lembra mais dessas fases difíceis. A gente só se lembra que a gente conseguiu criar o filho, criar o neto. Eu quero orar com vocês. Eu espero que essa palavra tenha encontrado um lugar especial no seu coração. E amanhã eu quero falar sobre a noiva. Eu sei que nós vamos ter outras oportunidades de aprendermos muito aqui sobre o tema. Senhor Jesus, és o amado da nossa alma. Oh Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor foi até as últimas consequências por amor a nós. Obrigado por ter usado pessoas no nosso caminho, desde o nosso nascimento espiritual até os dias de hoje. Obrigado pelas pessoas que passaram por nós. Eu particularmente quero te agradecer pela vida dos meus pais que me ensinaram a falar as Escrituras, que oraram comigo todos os dias. Eu quero te agradecer pelos meus professores da escola bíblica dominical. Eu quero te agradecer, Senhor, pelos meus irmãos em Cristo. Eu quero te agradecer pelos meus professores do seminário. Eu quero te agradecer pelos meus discipuladores atuais. Meu Deus, obrigado porque o Senhor movimentou tanta gente para me ajudar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor usou tanta gente para me cercar, para que eu não saísse dos teus caminhos. O Senhor usou tanta gente para acalentar minha alma nos dias difíceis, para me estimular a orar, para me estimular a ler a tua palavra. Obrigado porque o Senhor usou pessoas para me exortar, para me levantar, para me repreender.
Obrigado, Jesus. E eu peço uma bênção especial. Por favor, traga o avivamento no estado de São Paulo e no Brasil. Por favor, aviva o nosso povo, aviva os nossos líderes, aviva a tua igreja, Senhor, aviva a tua noiva, Senhor. Trabalhe nos nossos corações, Senhor, e nos use para a glória do teu nome. Perdoa-nos, Senhor, porque muitas vezes nós somos arrogantes, orgulhosos, pretensiosos, presunçosos. Perdoa-nos, Senhor, apesar de nós pedimos, faça a tua obra e trata em nós o que precisa ser tratado, em nome de Jesus. Amém.